E agora para a segunda parte da especialidade de felinos. Bom, se você ainda não viu a primeira parte, ó, clica aqui na recomendação do vídeo e assista lá a primeira parte da especialidade. Bom, nós terminamos o primeiro vídeo falando das orelhas dos felinos. E agora a gente vai falar um pouquinho dos bigodes. Olha a imagem de um felino com os seus bigodes. Os bigodes são chamados de vibriças. Essas vibriças, né, esses bigodes, eles têm uma função sensorial. Então elas têm a função de captar informação do ambiente. Então eles captam principalmente o movimento do ar. O felino consegue saber a movimentação do ar ao seu redor. Se ele tem uma movimentação de um outro animal passando por ali, e ele usa muito essa informação sensorial para caçar. Os bigodes também dão um senso de equilíbrio junto com a cauda do felino. É uma combinação de fatores. Já a cauda e os bigodes dão essa sensação de equilíbrio para o felino. Uma outra coisa também importante dos bigodes é que eles dão a percepção de espaço, uma noção de espaço para o felino. Então, o felino vai andando no meio do mato, no meio da mata, e os bigodes vão encostando nos vegetais e ele sabe onde o corpo dele vai caber ou onde ele não vai caber. Então, o bigode dos gatos tem uma função sensorial. Bom, já que falamos sobre as estruturas, né, que formam os felinos, vamos conhecer algumas raças de gato doméstico, certo? Que os seres humanos costumam ter como animais de estimação. Então olha a imagem do primeiro deles. A primeira raça que nós escolhemos é o Bengal. O Bengal é um gato, nossa, bem bonito, porte médio, ele é muito ativo, ele é muito brincalhão e tem um instinto de caçador. Ele gosta de brincar. Se você tem um desse de estimação e comprar uns ratinhos de brinquedo, ele vai adorar brincar, porque ele tem um instinto de caçador. Nós temos aqui o Himalaia, tem uma pelagem super macia, ele tem um temperamento que ele é muito apegado aos donos, eles também são bastante brincalhões, mas apesar disso são distraídos, não se ligam muito nas coisas que acontecem ao seu redor. O Maine Coon é o maior gato doméstico que existe. Ele é um porte muito grande. Ele também tem um instinto de caçador, só que ao mesmo tempo ele é muito dócil. Ele é companheiro dos seus donos e ele é amigável com outras raças de gato. Então um dono de um Maine Coon pode ter outros gatos de outras raças que ele vai se dar bem também. Nós temos aqui que nós escolhemos o Mau egípcio, um gato super esperto, ágil. Ele também é dedicado ao dono, ele gosta muito, ele tem laço afetivo muito forte com o dono. Em compensação, ele é ciumento, ele gosta de ser o único gato da casa. Muitos problemas com outros gatos dentro da mesma residência. O Angorá, uma outra raça também que nós escolhemos, também é uma raça muito dócil, muito amistoso com pessoas que ele não conhece. Ele gosta de escalar as coisas dentro da casa e são muito observadores. Tudo que acontece do lado dele, ele sabe que está acontecendo. Bom, eu mostrei primeiro os gatos domésticos, porque esse é o principal benefício que o homem tem com os felinos. Então, o homem domesticou os gatos, né, os felinos selvagens, há mais ou menos 3.500 anos e transformou eles em animais domésticos. Transformaram esses animais em animais de companhia. E esse é o principal benefício de ter um gato de estimação, é a companhia. Mas aquelas pessoas que têm gatos que costumam passear pelo quintal, pelo telhado, eles também são um bom controle de pragas, né? Principalmente contra os ratos. Então, além da companhia, eles são um controle de pragas interessante sobre ratos. Vamos conhecer agora os felinos selvagens. Nós temos aí, ó, o leão, bom, né, o mais famoso de todos, conhecido como o rei da selva. O rei da selva por quê? Porque ele é territorialista. Dentro do território dele, ninguém manda. As pessoas ajustam esse título do leão, rei da selva, com a sua juba, né? Eles relacionam a juba
né, como se fosse uma coroa. Então ele é conhecido como rei da selva pelo seu poderio ali de domínio do seu território. Nós temos aqui também o tigre. O tigre é o maior felino do mundo. Ele é o maior de todos. Tamanho muito grande. E ele vive principalmente não, ele vive no Sudeste Asiático. E o leão, que eu tinha falado anteriormente, ele vive na África e num pedacinho da Ásia só. O leopardo, que é africano, também vive numa parte da Ásia também, é um outro felino selvagem. Nós temos a onça-pintada, e a onça-pintada é o maior felino da América do Sul. Não tem nenhum felino aqui maior do que a onça-pintada. E para mim é o felino mais bonito de todos, é o que eu mais gosto. Nós temos o leopardo das neves, que vive lá no Tibete, no Nepal, na Índia, naquela região. Olha, o caracal. O caracal vive na África e na Ásia Menor. Nós temos também o serval. O serval vive só no sul da África. Ele não vive na África inteira, não. Nós temos também o guepardo, e o guepardo vive na África. Além de ser um belo de um felino, ele é o felino mais veloz. Ele chega a alcançar 110 km por hora. É o felino mais veloz do planeta. Nós temos a sussuarana, que é também chamada de onça parda. Também pode ser chamada de puma. E ela vive em todas as Américas, né? Desde o Chile até o Canadá são encontrados a sussuarana. Lá no Canadá, ele é chamado de leão da montanha. Nós temos a jaguatirica, que é brasileira também. Brasileira, na verdade, desde o México, ali da América Central, até o Chile. E nós temos o menor felino do mundo, que é o gato bravo de patas negras. Olha a imagenzinha dele. Ele é o menor, é o menorzinho de todos. Apesar disso, tem o nome de bravo, né? Falando de animais, de felinos selvagens, eu vou contar a história para vocês de Andrócles e o leão. Andrócles, ele era um escravo. E esse escravo, ele fugiu. Ele vivia na África e ele fugiu do seu senhorio. Na sua fuga, ele se escondeu numa caverna, e nessa caverna ele encontrou um leão. A princípio, lógico, qualquer um ficaria com medo, porque a tendência é fugir, porque o leão vai te comer, né? Mas ele percebeu que o leão estava diferente, estava estranho, estava com dor. Ele devagar foi se aproximando do leão e percebeu que esse leão tinha um espinho na pata. Aí ele então se aproximou desse leão e tirou o espinho da pata desse leão. Esse leão, por causa disso, ficou grato a Andrócles e se tornou amigo de Andrócles. E eles agora andavam juntos, até que o seu senhorio ali, o imperador daquela cidade, do país onde ele morava, conseguiu prender Andrócles e prendeu o leão também. E Andrócles foi condenado à morte. Andrócles foi condenado a ser morto por leões na arena. E aí o imperador convocou toda a cidade na arena, colocou Andrócles no meio daquela arena e soltou o leão. O que aconteceu foi que quando ele soltou o leão, quem era o leão? Era o leão amigo de Andrócles, aquele mesmo que ele tinha retirado o espinho da pata. O que aconteceu é que o leão reconheceu Andrócles e ao invés de comer o Andrócles, ele saiu correndo e deu um grande abraço no Andrócles. E as pessoas ali ficaram maravilhadas, porque nunca tinham visto uma pessoa se relacionar com um leão. E então o imperador perdoou Andrócles da fuga e libertou Andrócles. O mais legal de tudo é que além de Andrócles, ele libertou o leão também. E colocou o leão como posse de Andrócles. Agora o leão tinha uma propriedade de Andrócles e eles viviam livres, andando para lá e para cá como amigos, e eles puderam viver livres um com o outro. Bom, é uma história muito antiga, tem várias variações dessa história, mas a versão mais comum é essa que eu acabei de contar para vocês. Falando de histórias antigas e com muitas versões, nós temos algumas histórias bíblicas onde nós encontramos alguns felinos.
A primeira que eu quero contar para vocês está lá em Daniel, capítulo 6. Em Daniel capítulo 6 conta a história de quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Essas histórias que eu vou colocar aqui para vocês, é legal vocês contarem num cantinho da unidade, numa meditação do seu clube, para os membros da unidade ou do clube conhecerem de fato essas histórias. Nós temos também lá em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 34, não é bem uma história completa. Na verdade, a gente encontra aqui a referência da história de Davi, quando ele matou um leão enquanto cuidava das suas ovelhas. Tá? Então, contando a história de Davi, nesse versículo aqui aparece a referência de quando isso aconteceu. Em Juízes, no capítulo 14, lá desde o versículo 1 até o versículo 20, você consegue encontrar a história de Sansão. E quando Sansão matou um leão também. E o último que eu queria passar para vocês é o de Isaías. Capítulo 11, versículo 6. É um verso muito conhecido. Diz assim, coloca aí, editor, esse versículo para as pessoas lerem aí, ó. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos. Olha só, só aqui nesse verso nós encontramos o leopardo e o leão, dois felinos só no mesmo versículo. Tudo bem? Bom, acredito que nós tenhamos terminado aqui a especialidade de felinos. Espero que nós tenhamos ajudado você a concluir essa especialidade. Agora é só tomar nota de tudo, estudar, fazer a prova no seu clube e mais uma especialidade você vai colocar na sua faixa. Certo? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com os seus colegas de clube, de unidade, mostre para eles também essa especialidade para que todo mundo possa ter mais esse requisito do cartão. Valeu, pessoal! Falou!